Beleza, estamos aos vivos, direto aqui do estúdio 2, com a presença da intérprete Aurora. Aurora, bem-vindo, senhora Aurora, senhorita Aurora, a tia Rosinha também aos vivos e meu amigo Marcel. Meu amigo Marcel, galerinha também fazendo a interpretação na forma da Libra, das Libras, para que todos possamos ter o acesso à informação, que é muito importante, ao conhecimento, à educação, e o canal Educação traz todas essas formas, essas plataformas, esses canais de diálogo com toda a sociedade do Piauí. De boa? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Revolution Industrial, parte 2. Semana passada nós já demos um peteleco no início da Revolution Industrial. Pegando aqui a canetinha, vem cá, minha filhota, vem cá. Transformações, transformations. Primeiro vamos começar com a cidade de Londres, capital atual da Inglaterra. Nós vamos ter cidades industriais. Nós tivemos uma cidade brasileira que era uma famosa cidade industrial, Cubatão, em São Paulo. Cubatão, a cidade da poluição. Chega, combinava, viu? Não tem como. As cidades industriais vão atrair cada vez mais trabalhadores. Pessoas que vão à procura do emprego, de vender mercadorias, de vender serviços. Então vai haver um aumento da população urbana, principalmente nas cidades onde a indústria prosperava. E Londres não vai ser diferente. Londres é o exemplo primeiro de uma metrópole que estava nascendo. Notadamente, já havia uma indústria naval em Londres importante desde a época do Oliver Cromwell, atraía muitos artesãos para trabalhar nessa indústria naval, e no ano de 1800, Londres já era uma cidade maior do que Teresina, atualmente, 220 anos antes, viu? E aí, claro, em 40 anos a população mais do que dobrou. Em 40 anos foi um mega crescimento, mais do que dobrou. Você está vendo aí a imagem de Londres, parte da classe trabalhadora, urbana, aqueles que estão sendo presos ali. A periferia vai ser dominada pelo cenário das indústrias e também das minas de carvão. Notadamente, também chega a periferia aos bairros periféricos, bairros populares, de boa, bairros populares. Miséria, poluição ambiental também eram marca desses bairros populares e desses bairros industriais, notadamente. E por último, nós temos dois grupos sociais que, por exemplo, lá na Idade Média não havia. Aqueles que vamos chamar de empresários. Os burgueses, a burguesia, e os que operam as máquinas, os operários, que é a classe proletária, o proletariado. Então tá aí um cenário de novidades que a gente está tendo nesse setor social, surgindo dois grupos sociais novinhos. Lembrar que lá na Idade Média havia a nobreza, continua tendo um nobre aí. Nós tínhamos o clero, continua tendo os membros da igreja. E nós temos os servos. Agora tem o trabalhador livre e assalariado, que vive da venda do seu trabalho, o operário, e o patrãozinho, o empresário, capitalista, burguês. Senhora Yarache, minha príncipa, buongiorno, principesa. Deixa R$ 1 de 1 minuto aí na tela para a galerinha fazer o print, per favore, em italiano.
Beleza, de Creuza. Beleza. Olha essas imagens mostrando as fábricas crescendo, as cidades também crescendo. E veja como o cenário ele traz um pouquinho ainda de elementos que vêm do mundo rural. Ó. A presença constante de animais, eles é que estão puxando as primeiras estradas aí, olha, as primeiras charretes, a presença de animais, algumas residências ainda com árvores aparentemente frutíferas, mas começa a predominar aí, olha, as chaminés, a fumaça preta, o esgoto, a produção que você tinha. Ih, rapaz, é um cenário novo, é um cenário novo. Paisagem das grandes sofre grandes alterações. A paisagem vai sofrer megas alterações. Notadamente vai vir poluição atmosférica, poluição dos rios, destruição de árvores, para utilizar também às vezes na construção das casas que surgiam. Então vou botar dois tópicos. De um lado as fábricas e do outro as cidades. Elas são irmãs, co-irmãs. Elas são irmãs bivitelinas. Univitelinas. Vixe, rapaz. Nas fábricas. Um ambiente insalubre. Então, haviam poucas janelas, pouca circulação de ar. Então, por exemplo, na indústria têxtil era muito comum aquele pó, aqueles grampozinhos granulados que vêm dos tecidos ali, provoca a posteriori problemas pneumáticos, problemas de respiração, claro. Tópico 2, não menos agravante, as altas chaminés soltando aquela fumaça preta. Cubatão em São Paulo teve demais, galerinha. Demais. Até que a crítica internacional fez a galerinha diminuir, viu? E claro, a combustão do carvão mineral dentro das fábricas criava um ambiente ruim para respirar, vai provocar essa fumaça zona preta que você está vendo aí, de boa. Fumaça preta dominava o cenário das grandes cidades industriais. Enquanto isso, as cidades estão crescendo muito rapidamente. Bairros periféricos, mais lenha para se aquecer, mais fumaça, mais esgoto, mais rios sendo degradados, mais o quê? Tudo isso, poluição. Então, filho da Revolução Industrial, o grande crescimento das cidades, o grande crescimento urbano, e 2, a poluição que a gente tem, não apenas atmosférica, mas uma poluição dos rios, dos lagos, das ruas, Belezinha? Belezinha, povo. Faça o print aí, galerinha. Faça o print, por favor. Vou passar. Olha a imagem que a gente acabou de ver, olha. Primeiro, a predominância das chaminés com a fumaça preta. A segunda imagem mostra aqui um pouquinho, olha. Ainda havia algumas pessoas que viviam ali como se fosse na zona rural, ó. Nas áreas mais afastadas. Mas no restante, chaminés. Joga água. Esgoto, ó, para onde é que vai o esgoto, ó? Pros rios, galerinha, pros rios. Visto isso, o trabalhador perde o controle do processo produtivo. O que é isso, tio? Porque antes o trabalhador sabia todas as etapas da produção de um gênero, de um sapato, por exemplo. Desde o criar a ovelha, tosquear a ovelha, curtir o couro, o trabalhador conhecia tudo. Ele era o próprio patrão, ele era o dono da oficina. O artesão dominava todas as etapas produtivas e agora ele é apenas um funcionário
Quem controla é o patrãozinho, velho. É o patrãozinho. 2. O trabalhador vai ser mega explorado. Jornadas altas, não havia um salário mínimo e o Estado não intermediava a relação patrão-empregado. Resultado? Mega exploração do trabalhador. Trabalhava muito, recebia pouco. O Karl Marx vai chamar isso de mais-valia, um valor a mais que o trabalhador produz sem receber por tal. É o que garante um lucro desenfreado do patrãozinho. Deixa eu botar aqui, ó. Patrãozinho, velho. Patrãozinho, ó. É. Tópico 3. 3. Isso provoca um abismo sócio. Há profundas diferenças entre, vamos dizer assim, o grupo empresarial burguês e a massa de trabalhadores que são assalariados. Assalariados. Por último, ocorre um inchaço urbano. As cidades industriais atraem cada vez mais um número crescente de trabalhadores que fogem do campo. É um inchaço populacional. E, claro, bairros periféricos, miséria, desemprego, violência, não só neles. Notadamente, a sociologia vai nascer como ciência para tentar, vamos dizer assim, debruçar-se sobre esses problemas sócios que nós temos filhos da Revolução Industrial. Famílias desagregadas, problemas psíquicos do desemprego, sociais do desemprego, situação de miséria, mendicância nas grandes cidades, passou a ser mais visível, passou a ser parte do cenário das grandes cidades, a presença de mendigos. E, claro, você está tendo um choque entre os interesses burgueses, quase sempre buscando auferir muitos lucros, e os interesses dos proletários, buscando aumentar o seu reconhecimento, diminuir a exploração e garantir direitos. Sonho com os direitos trabalhistas. Aqui no Brasil, só na década de 30 com o Vargas. Só para você ter uma ideia. Então, eu estou citando algumas das consequências da chamada Revolução Industrial. Deixa um realzinho aí na tela, por favor. Tchananã, tchananã. Belezinha? Vamos ver mais consequências, galerinha? Olha aí, ó. O trabalhador, ele tem apenas uma única função. Cada um tópico desses é uma função que você tem no sistema fabril. Ele não tem o conhecimento de todo ou o controle de todo o processo produtivo, alienado, literalmente, bacaninha, e obrigado a se sujeitar a um salário ínfimo. Se não aceitasse, haviam outros numa lista gigantesca, aptos às vezes a trabalhar inclusive por um salário menor, por um salário inferior.
Olha aí, ó. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou até o fim dessa linha de montagem dessa fábrica e vou descobrir o que é que eu estou fazendo há 30 anos. Ah, papai! Repete a mesma função há 30 anos. Apertar aquele parafusozinho ali, ó. Ó céu, ó vida, ó azar. Aquele reclamador profissional, né não? Então, essa revolução industrial que a gente está descrevendo, galerinha, vai haver tanto o trabalho feminino como o trabalho das crianças. Principalmente as crianças eram mais dóceis, aprendiam mais fácil quando ensinada desde cedo, se submetiam mais facilmente às ordens e, o mais importante, recebiam um salário bem menor. Ora, você vai nas minas inglesas e predominava o trabalho de crianças, absurdamente crianças. 8, 10, 12 anos de idade. Não havia nada de estatuto da criança e do adolescente, não havia educação para elas. Notadamente, fruto desse trabalho intenso nas minas, problemas de respiração, pneumonia, tuberculose, peleja, velho, peleja. As primeiras etapas foi peleja. Então, antes, o trabalho era visto como um castigo divino. Era coisa dos servos, humilhantes, dor, sofrimento, era coisa dos escravos. Agora, o trabalho dignifica o homem, naquela visão puritana inglesa, ó. O trabalho dignifica o homem. Deus não quer lá os preguiçosos. Não. Se você é pobre, desconfia-se da preguiça. Se você é rico, é resultado do seu trabalho. Olha a ideia que passa a ver de forma ideológica, relacionando com a fé, com a religião cristã, para que o trabalho seja dignificado, seja enaltecido. E os vagabundos, mendicantes que ficavam de rua, passavam a ser perseguidos. Na Inglaterra, galerinha, muitos que não trabalhavam e mendicavam eram mandados para prisões ou trabalhos forçados. Eita peleja, viu? Vendo aí a presença das mulheres nessa indústria, nessa tecelagem, e a importância do relógio, estabelecendo aí os horários que devem ser cumpridos. Olha o tanto de transformation aí, galerinha. Mas principalmente, olha, a cidade ganhou uma fisionomia que tem os bairros operários. Aqui em Teresina tem o bairro operário, viu? Concentrado nas áreas fabris, nas áreas mais populosas, dos cortiços. E os bulevares, as ruas ajardinadas, as alamedas, as ruas largas, casas boas, confortáveis. Como você vê nessa imagem desse livro da editora Adil, a editora atual, Burgueses e Operários na Era Industrial. Mas você está vendo que é uma família burguesa, letrados, muito bem vestidos, uma mesa muito bem posta. Mas enquanto isso, olha, os trabalhadores estão lá na peleja, viu? Eita peleja, meu parente. A sociedade urbana ganha faces diferentes. Faces diferentes. Quem passou por isso daí não vai aceitar de forma pacífica. Então, os trabalhadores vão reagir, uma reação feita de várias formas. A expropriação dos trabalhadores gerou uma sucessão de lutas, direta ou indireta, contra a burguesia industrial. Essa imagem mostra esses trabalhadores que estão aí numa espécie de trade união, uma espécie de sindicato, se dirigindo ao patrão, olha. Eita, trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Uma coisa é você enfrentar o patrão sozinho e dizer, patrão, amanhã eu não vou trabalhar não, porque meu salário está muito ruim. Outra coisa é
todos os trabalhadores paralisarem as atividades. Aí, meu amigo, a diferença é grande. Os trabalhadores começam a se unir em busca de conquistas de direitos. De boa? Primeiro começou com o ludismo de Ned Ludd. Ned Ludd. Dá o nome ludismo. Ned Ludd, ludismo. São chamados quebradores das máquinas, olha. Movimento que, contrário à industrialização e à mecanização do trabalho, tem sua origem na Inglaterra no início do século XIX, final do século XVIII, viu? E acreditava que era a máquina que estava tomando os empregos dos trabalhadores. Ixi, rapaz. Se tornou ludismo uma espécie de sinônimo àquele que se opõe ao progresso tecnológico. Sinônimo àquele que se opõe ao desenvolvimento material, mecânico, tecnológico. De boa, galerinha. Deixa eu mostrar o Ned Ludd. Olha aí os quebradores de máquinas. São duas imagens recentes, viu? São duas imagens recentes, mas mostra os trabalhadores aí unidos pipocando fogo nas máquinas. O nosso salário é ruim por causa que essas máquinas tiraram nossos braços. Ixi, Maria. Chama ludismo, viu, galerinha? Ludismo, de Ned Ludd, os operários contra as máquinas. Movimento de protesto dos trabalhadores, fim do século XVIII, início do século XIX, os famosos quebradores das máquinas. Ludismo é homenagem a Ned Ludd. Ned Ludd. Os ludistas, eles viam a máquina como maior inimiga, não o patrão, eles viam a máquina. E se tornou uma espécie de resistência primeva aí, ó. A ideia, reuniam-se à noite, entravam nas fábricas e pipocava fogo nas máquinas. Ah, papai. Entravam nas fábricas, pipocava fogo nas máquinas, no vã sonho de que os empregos voltassem para eles. Operários, donos de oficinas. Donos de oficina às vezes eram artesãos, viu? O artesanato não tem mais como concorrer com a indústria. Desempregados. É claro que não precisa nem dizer que os governos da Inglaterra à época, que eram governos burgueses, vão reprimir violentamente. Notadamente aí você vai ter deportação. Muitos pegaram um barquinho e foram pro Zé Uá, sabia, galerinha? Muitos foram tentar a vida fora a América, nos Estados Unidos. Alguns foram presos, mortos na forca. Era peleja naquela época, velho. Peleja, viu? Deixa R$1 de 1 minuto aí, velho. Paraná. Beleza, beleza. Alô, Adriel. Alô, meu amigo Adilson. Adilson. Galera de Dom Inocêncio, Pajeú, Pimenteiras. Alô, Ribeiro. Galera de Ribeiro Gonçalves. Eu acho que é Ribeiro Gonçalves um ali.
Santa Luz, São José do Peixe, as margens do rio Piauí, São José do Peixe. Vamos passar para você ver o segundo exemplo de luta dos trabalhadores, a Carta do Povo. O cartismo, em homenagem à Carta do Povo, cartismo. Sabe o que é que parte dos trabalhadores estavam agora reivindicando? Que eles pudessem ter direito de votar para eleger os deputados para o parlamento inglês, para eles terem representatividade no parlamento inglês. Haja vista que havia um sonho de melhoria salarial feita na forma da lei. E para que isso ocorresse de proposta, os trabalhadores tinham que escolher deputados. Esse. Regular a jornada de trabalho, regular também os salários dos trabalhadores operários, restringir o trabalho infantil e feminino à noite. Aqui no Brasil, isso só foi feito, regulamentado nos anos 30. Só na era Vargas, galera. Demorou sobremaneira. E essa imagem tem trabalhadores pegando as pedrinhas, usando paus, foice, e estão enfrentando quem? Os deputados. Olha aí os deputados aí, ó. Nós queremos ter o direito de escolher os nossos deputados. Fatality, uns jogavam uns gatinhos. Aí é o cenário do chamado cartismo. Carta del Povo, del Pueblo. Essa primeira charge mostra o parlamento britânico e um deputado lá está dizendo, alto lá, para aí. A galera está querendo entrar no parlamento com a Carta do Povo, Carter. E essa imagem mostra um trabalhador grandão e um deputado pequenininho. Nós somos a maioria, vocês a minoria. Nós queremos uma representação no parlamento britânico. Para a gente chegar na tarefinha de casa, né? Tarefinha de casa. Essa aqui é para a galerinha tomar nota. Deixa eu desenhar minha casa aqui. Eu vou desenhar lá em casa. Aqui é a porta. Aqui é a porta de entrada. Aceita, rapaz! Eita, menino! Açoita, povo! Ó, essa daqui vai ficar pros anais do canal. Eita, tá dizendo minha casa aqui, ó. Aqui é minha casa, viu? A porta é aqui do lado. A porta é aqui do lado. Eu vou desenhar a porta mais melhor, viu? Duas janelinhas aqui na frente. Aqui é a garagem, ó. E bem aqui tem um pé de limão, viu? Tarefa de casa, galerinha. 3 aspectos contribuintes para que a Inglaterra fosse number one na Revolução Industrial, tópico 1. 2. Descrever o que foi a Revolução Industrial. 3. Relacionar a produção tupiniquim do ouro no Brasil com a Revolução Industrial Inglesa. Essa 3 é a chibata, viu? Explicar 2 inovações produtivas oriundas da Revolução Industrial. Nós temos trocentas. Automóvel, avião, armas, medicina. 3 consequências da Revolução Industrial. Eu vou lhe dizer uma que não está aí. Ocorreu, a longo prazo, um aumento da expectativa de vida nas cidades. E foi a medicina preventiva, as vacinas, tudo melhorou para que a vida fosse prorrogada e se morresse menos de doenças. Principais formas de lutas dos trabalhadores na primeira Revolution. E por último, o ouro deixou buracos no Brasil. PPO, Palácios em Portugal,
e indústrias em lá Inglaterra. Buracos no Brasil, palácios em Portugal, indústrias na Inglaterra. Pede para que o aluno saiba discorrer sobre essa frase, explicando-a, destrinchar essa frase da questão 7. Deixa um minuto na tela aí, por favor. Aos vivos a cores, viu? Questão number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos para a questão 8. 8. A industrialização das cidades altera a paisagem. Veja a chave da questão. Dentre os problemas que surgem de alterar a paisagem, podemos mencionar 2 pontos, interroga. Galerinha não mandou nenhuma resposta ainda, velho. Vamos ver se do Inocêncio manda uma resposta para nós, povo. Quem é o professor que está em do Inocêncio? Cadê o mediador de do Inocêncio, galerinha? Mediador de Pimenteiras, de Ribeiro, de São José do Peixe. Meu amigo de Santa Luz, Adilson. Alô, Adriel. Adriel já disse, tio? Letra C de sabido. Letra C de cansanção, viu? Cansanção, a peia de cansanção. O cabo chega e fica com o lombo ardido, menino. Eita, menino. Fuga de mão de obra só se for do campo para a cidade, ó. Teve fuga de mão de obra do campo para a cidade? Teve.
Você chama êxodo rural, saída do campo. Êxodo rural. Mas aqui está falando é de alterar a paisagem. Escassez de alimentos? Não. Não é um elemento que altera a paisagem. Concentração de renda nos patrãozinhos? Não, não altera a paisagem. Crescimento econômico tem relação também com essa concentração de renda. Não, galerinha. O que altera a paisagem é o inchaço urbano, com esse êxodo rural, e a famosa poluição, letra C, como disse meu amigo Adriel, C de sabido, C de campeão, C de canal, educação. De boa? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Sua ação consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das máquinas que produziam as mercadorias. Produziam as mercadorias. De boa? Certo, galerinha de São José do Peixe. Hoje aplicação de atividade avaliativa. Perfeito, perfeito, viu? Só o Mi, tá correto, de boa. Senhora Yaratê, você conhece Yaratê? Desejo de menina. Yaratê, deixa aí R$1 aí na tela pra galerinha mandar a resposta pra nós, viu? Ok, ok, ok. Vamos lá, galerinha. Primeiro eu quero que você preste atenção à imagem do bairro. É uma gravura de Gustavo Doré, 1872, e mostra aí o cenário que você tinha das ruas mais periféricas, mais pobres de Londres. Mas você vê também um comércio intenso nela, ó. Você está vendo vendedores ambulantes ali dos lados, lojistas do lado, os produtos sendo apresentados. Mas você vê também um pouquinho de elementos que vêm do mundo urbano, ó, ou do mundo rural. A cabra, deu para ver aí, ó. O chão, a rua de terra batida. Tá aí o cenário de ruas. O trecho descreve o movimento. Meu amigo Karl Marx, um grande teórico do século XIX, foi ele quem colocou no papel aquilo que é chamado de a mais-valia, que é um valor a mais que o trabalhador produz por mês sem receber e o patrãozinho se apropria
desse tempo a mais de trabalho do funcionário e ali é fonte do seu lucro. As ideias marxistas vão dar origem às ideias socialistas e comunistas. O anarquismo é do final do século XIX para início do século XX. E, claro, do princípio da Revolução Industrial é o ludismo. Do princípio é o ludismo. De boa? Portanto, na questão 9, letra D de danadinho. Letra D de danadinho. Vamos para a próxima. Dentre as consequências sociais forjadas, surgidas da Revolução Industrial, pode-se mencionar o que, meus pimpolhos? Consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar o que, meus pimpolhos? O que, meus tchunraizinhos, minhas príncipas? Tempo na tela, tia. Tempo para ver se a galera manda a resposta. Ok, já temos resposta ali. Já temos resposta. E está propondo a letra A. Então vamos começar com a letra E. Consequências sociais oriundas da Revolução Industrial. O desenvolvimento industrial de petroquímicas? Não, petroquímica vamos botar século XX, galerinha. Ainda não havia esse cenário de petroquímicas. De boa? Favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar o emprego a todos? Não, galerinha, a petroquímica não garantiu emprego a todos. A criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia? Não, porque a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. E nunca foi objetivo da burguesia inglesa criar um banco para financiar um rei. Claro, de forma alguma. E nem é uma instituição geradora de empregos, de empresas. A ascensão social dos artesãos está errado, que os artesãos não tiveram ascensão social. E reuniu o capital e suas ferramentas em oficinas, aumentando o núcleo doméstico de produção, é diminuindo isso daqui, ó. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência do operariado? Não, as péssimas condições. Como nós vimos, péssimas condições. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores. Surgiu uma camada novinha de trabalhadores urbanos, que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver vendendo sua força de trabalho. Nós, trabalhadores, vendemos a nossa força de trabalho aos nossos patrões. Somos, portanto, proletários. É proletariado.
Daí, letra A de aprovado na questão 10. Vamos para a próxima. Os trabalhadores europeus, em especial os made Inglaterra, demonstraram de inúmeras maneiras o seu inconformismo com as consequências da industrialização. Na região de Lancashire, liderados por Ned Ludd, grupos de operários destruíram numerosas instalações fabris. Essa daí tá de graça, galerinha. Essa daí tá 0,800, né? Essa daí tá de grátis. Qual é a alternativa, povo? Vou fazer logo ela ligeirinho. É o movimento dos ludistas, né, de ludistas, chamados de quebradores de máquinas. Chamados de quebradores de máquina, letra D. Vou passar essa, vou para essa do Enem, ó. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que é que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem da fábrica e descobrir o que é que eu estou fazendo há só uns 30 anos. Ah, papai! A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra instalada nessa fábrica. Qual é a consequência, meus pimpolhos? Qual é a consequência? Essa daí eu vou deixar na tela R$1 de 1 minuto, viu? Aos vivos! Alô, tia Marlene, alô, tia Marlene. Galerinha, a forma de organização interna da indústria teve como consequência para a mão de obra nela inserida. Ampliou a jornada de trabalho diária? Não, porque já era muito alta. Pela charge citada, não é isso. Melhorou a qualidade do trabalho? Não. Haja vista que não melhora a qualidade do trabalho. Instabilidade nos cargos ocupados? Não, porque o cara está trabalhando há 30 anos, olha. Se fosse instabilidade, não seria há 30 anos a ponto de já estar se aposentando. Eficiência na prevenção de acidentes? Também não, galerinha. Na realidade, olha, o trabalhador perdeu o controle do processo produtivo, perdeu o controle das etapas de produção que ele não conhece, ele desconhece. Portanto, a questão de número 13.
Letra E de helicóptero. Vamos para a próxima. Povo. Texto 1, cidadão, do meu amigo Zé Ramalho. Tá vendo aquele dedo difícil, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condições, 12 para ir para voltar. Hoje dele pando pronto, olha para cima e fico tonto. Mas nem chega um cidadão que me diz desconfiado, tu tá aí da mirada, tá querendo roubar. Meu domingo tá pertinho, vou para casa entristecido, dá vontade de beber e para aumentar o meu tédio. Eu não posso olhar pro pé, que eu ajudei a fazer. Ah, papai. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que ele cria mais bens. Quanto mais trabalha, quanto mais produz, mais o lucro do seu patrão. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Oh, derrota. Karl Marx. Tem 2 textos e a questão diz: com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é... Questão boa, viu, velho? Com base no texto, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é... 2 pontos. Vamos lá. A relação entre trabalho e modo de produção capitalista é baseada na desvalorização do trabalho especializado? Não. E no aumento da demanda social por novos postos de emprego? Não, porque você viu que não há essa ideia de novos postos, à medida que o trabalhador produz mais e mais. Fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção? Não. O aumento da produção não é por causa do número de trabalhadores. Você está vendo que o número de trabalhadores é o mesmo. Segundo o texto do Karl Marx, ele apenas produz mais, dando uma margem maior de lucro ao patrãozinho. Estruturada na distribuição equânime. Equânime da renda? Não, galerinha. A renda não é distribuída de forma equânime. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária, capitalismo não existe economia solidária. Eu sei que o conceito de luta de classes é do Karl Marx, mas o texto não trata disso. Ele trata assim, ó, a relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista é derivada do aumento da riqueza, e o aumento da riqueza vem pela ampliação da exploração do trabalhador. O aumento da riqueza, pelo texto de Karl Marx, vem com a ampliação da exploração do trabalhador. Portanto, letra E de helicóptero. Letra E de novo, tia. Próxima. Vou passar para essa 16, ó. A exposição de Paris de 89 centrava-se na Torre Eiffel, com 300 metros de altura, 7.000 toneladas, mais de 1 milhão de arribites. Tinha 2 longas galerias devotas às belas artes e às artes decorativas,
e por detrás ficava o imponente Palácio das Máquinas. Palácio das Máquinas. As exposições internacionais iniciaram em Londres em 51. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição de 89, comemorativa do centenário da Revolution Françoise. De boa? Revolution Françoise. Durante a expansão capitalista europeia, no século XIX, essas exposições, como a de Paris, tiveram como principal objetivo, expor o quê? O principal objetivo, ressaltar a importância de quê? Já vi essa daí, tio. A cooperação financeira britânica? Não, galerinha. Eles são meio que rivais. A consolidação das democracias burguesas? Não. Uniformização dos padrões de desenvolvimento? Não havia. A modernização tecnológica da produção. O próprio texto já dizia, né? 1 milhão de arribites, não sei quantas toneladas, não sei quanto de altura. É a tecnologia moderna. Produção. Letra B de bom aluno. Já vimos a 17 que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Nos inglês. Uma sociedade de bem-estar social teria, sem dúvida, distribuído alguns destes vastos acúmulos para fins sociais. Na Inglaterra, nada era menos provável. Virtualmente livre de impostos, as classes médias continuavam a acumular em meio a uma população faminta, a um populacho faminto, cuja fome era o reverso daquela acumulação da classe média e burguesa. Em resposta às transformações salientadas, os trabalhadores organizaram para lutar por seus direitos, formando... Os trabalhadores passaram a se organizar para lutar por seus direitos. Partidos operários com composição camponesa? Não. Manifestação fabril de exigimento de salário? Pode ser. E impedimento de grevistas? Não. Associações políticas de discussões sindicais? Pode ser. Simpatia pelos cercamentos? Não. Movimentos sociais de destruição das máquinas? E reivindicação por escrito. Reivindicação por escrito, galerinha, é o cartismo da Carta do Povo, letra D de danadinho, na questão de número 18, para a gente fechar essa temática da aula de hoje, de Revolução Industrial. De boa? Lembrar que você vai ver ainda essa mesma temática em Geografia e em Sociologia. De boa? Deixando um cheiro na caixa do oi. Até a próxima semana e tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau.